Já não estava gravando essa parte. Não sei porque que parou também. Né? E eu não acho o botão de gravação aqui da reunião nessa porcaria do Google. Eu não sei, na verdade, nem se vocês estão me escutando, vocês não... Ah, e agora eu tenho aqui um... Cortando o áudio ainda. Está gravando sim, tá aqui gravando. E se alguém tiver que mandar aqui, se não estiver cortando mais o áudio, quiser mandar onde é que eu acho aqui para gravar, porque não apareceu para mim. Não sei porquê. Né? Infelizmente a gente... Talvez porque esteja cheio aí as coisas do Google. Ótimo, que bom que o áudio melhorou. Vamos lá. Então, voltando aqui, a gente tem uma situação bastante preocupante com relação ao aumento da temperatura, com relação à inundação, com relação a eventos extremos que a gente teve nessa seca agora, né? E aqui eu trouxe um exemplo, esse aqui é um exemplo do Reino Unido, e eles fizeram alguns cenários. A temperatura global, então, poderia aumentar até 2080, na década de 2080, 2 graus, 2,3, 3,3 ou 3,9. Vamos lembrar que aqui para a nossa região a expectativa é que aumente mais do que isso. Esse é o contexto do Reino Unido. E aqui relacionado, claro, à emissão de gases de efeito estufa, um cenário A1 FL com emissões altas e a concentração chega a 810 partes por milhão, volume, pela madrugada, né? Quer dizer, nós estamos em 400 e pouco, dobraríamos. Então, no cenário A1, F2 e A2, vejam a temperatura esperada média para o Reino Unido. Quer dizer, é uma coisa alarmante. E no menor cenário, vamos voltar aqui, no melhor cenário, se a gente conseguir abaixar a emissão, a gente teria até uma diminuição, né, dessas emissões, seria importante, né, a gente conseguiria um aumento menor. Aqui mais um, né, que aconteceu com a gente esse ano, aconteceu em 2010, provavelmente daqui para frente vai acontecer em 2025 apenas, ou antes disso. Olha lá, na Inglaterra também, né, no Reino Unido. Uma anomalia de 3,4 graus mais quente, né, que aconteceu em 1995 para eles. Na década de 2020 vai acontecer uma vez. Na década de 2050, 20 vezes. Na década de 2080, 63 vezes. Um verão seco, com 37% a menos de chuva. Deixa eu ver se alguém chamou aqui para alguma coisa. Tem alguém querendo assistir. Pronto. Para olha lá, 37% menos de chuva, como foi o verão seco de 95, 10 na década de 2020, 29, depois 50. Essa é a tendência agora, que nós temos uma seca como essa cada vez mais próximo, né? E isso tem muito a ver também com dois fatores. Um é esse aqui, população brasileira total, área urbana, né? Quer dizer, nós somos um país urbano. Até 2030, a expectativa é que nós estejamos aí
em 220, 230 milhões de habitantes. E quase todos eles vivendo em cidades. Essa é uma situação. E que vai começar a se inverter daqui a algum tempo, claro, né? A população brasileira vai começar a diminuir em função isso aqui da terra, né? População urbana em bilhões, então a gente deve chegar em 2100 perto de 10 bilhões de pessoas. É muito, muito complicado. Muito complicado e 80% da população urbana. Esses números não são diferentes porque a China e a Índia ainda são países muito pobres e que têm uma população rural muito grande, né? Isso vai se inverter. Professor, lá por 2050, é verdade que a população brasileira vai começar a diminuir? É verdade porque hoje as mulheres já têm cerca de 1,7 filhos, né? Então, cada 2 pessoas, cada casal, por exemplo, se a gente pudesse falar isso, está tendo menos de um filho. E a imigração no Brasil ela é incipiente, né? Tem mais gente que sai do Brasil para fora do que vem para o Brasil. Então é uma tendência clara de diminuição da população brasileira a partir desse contexto, né? Então a gente tem que trabalhar a cidade. Tudo aquilo que a gente viu é possível reverter de alguma forma, como vocês viram aquele número, né? Se eu conseguir diminuir a emissão de CO2, metano, né? Dióxido de carbono, eu consigo de alguma forma minimizar isso. E essas questões estão diretamente relacionadas onde os seres humanos vivem, né? Esse é o grau maior de afeto, né? Então, a gente já tem 90% no Brasil, população urbana. O país é um país muito urbanizado. Para vocês terem uma ideia, esse índice é maior que o do Japão, né? E grande parte dessas pessoas habitam em lugares já bastante complicados. Rondonópolis e Cuiabá, para vocês terem uma ideia, registrou morte de pessoas, principalmente idosas, com relação ao calor e a baixa umidade nesses tempos agora, né? E o que vai acontecer, então, nos próximos 30 anos? Aí? Primeiro, uma crescente e demanda maior pela água e por saneamento. Não é à toa que os candidatos todos, em todas as cidades que eu tenho acompanhado, falam da questão da água e se atacam em função da água e do saneamento. Quem privatizou, quem fez acordo ruim, quem que piorou o sistema, né? Quem que não investiu porque está faltando água. E vai faltar mais porque a gente percebe o seguinte, o sistema tem um limite que a empresa, ela tanto faz, ela vai cobrar só mais caro da gente, mas essa água não é infinita, né? Vai buscar da onde? Se até o Rio Paraguai secou, né? E a energia? Claro, se eu preciso de mais condicionamento, aqui o pessoal consome mais água, né? Para tomar mais banho, vai beber mais água, por causa do calor, da secura. A energia também, olha, 80% do aumento em 30 anos. Imagina, que matriz é essa que a gente vai poder usar, né? Complicado, a gente faz um monte de usina no Mato Grosso, alaga um monte de área de floresta, paga a energia mais cara do país, e mesmo assim o fornecimento é precário. Isso a gente pode discutir depois também. E habitação, então, olha, 1,1 bilhão de pessoas, população da China quase, sem moradia, né? Não preciso nem falar sobre isso, a gente enfrenta pouco em Sinop, que é uma cidade pequena, mas a infraestrutura de transporte ela já não acomoda, né? Aqui está a questão de tudo isso vai influenciar e vai ser influenciado pela mudança climática, como a gente viu, com eventos climáticos extremos. Como é que eu faço mobilidade embaixo de chuva, de temporal, com tudo alagado, para São Paulo, para Sinop, para tudo? Como é que eu vou resolver mobilidade se a habitação, as pessoas moram cada vez mais longe, em lugar precário? Como é que eu resolvo energia se eu tenho mais gente chegando e cada vez mais sendo necessário o ar-condicionado, por exemplo?
Como é que eu vou levar água para tudo isso daqui numa distância grande, numa população que demanda cada vez mais água? Vamos lembrar que hoje o chinês e o indiano ele vive às vezes com 1 litro de água por dia. Muitos e muitas localidades da China e da Índia não têm acesso à energia elétrica. Então, quando esse pessoal entrar no jogo, imagina a complicação. Então, aqui eu tenho que eu posso ligar o clima à qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu tenho como é que está o meu ambiente? Ele tem luz, ele tem calor, ele tem ventilação, ele tem água. Vocês já experimentaram, claro, todo brasileiro já experimentou falta d'água na sua torneira, um calor como foi o de agora, né? A falta que faz um ventilador ou um ar-condicionado, né? Ou o pessoal que não tem ventilação cruzada, que vai ser tema que a gente vai conversar nessa disciplina. Como é que fica? Você não fica em casa, né? Você sai na rua também está horrível, quer dizer, foi desesperador esse período agora, né? Ainda mais em tempo de pandemia. Então, tudo isso tem a ver com a qualidade do ar, com o conforto térmico, com os impactos meteóricos, né? E isso também tem a ver, então, com essa lógica que eu falei para vocês, da expansão da cidade, né? E da densidade, principalmente. Ó, densidade versus verticalização. Sinop é um exemplo, quem fez planejamento urbano comigo sabe disso, é um exemplo clássico de uma cidade espalhada, pouco adensada, insustentável, né? Ainda mais com a pouca arborização que nós temos. E aí, esses são os fenômenos que a gente vê em função da alteração climática, né? A ilha de calor urbana, Sinop, assim como na maioria das cidades, se encontra no centro, ali entre Júlio Campos e Atarumãs, enchentes cada vez mais frequentes. Nós vamos ver o que é inversão térmica daqui a pouquinho. O vento, acho que foi ontem ou semana passada que em Santa Carmen caiu mais um barracão novinho, feito de estrutura metálica. Então, quer dizer, a gente, até na questão estrutural nós precisamos rever isso, porque não tem mais vegetação, o vento acaba ficando cada vez com menos atrito na superfície e ele acaba ganhando cada vez mais velocidade. Tá? Balanço de radiação, então, a gente vai ver com relação à inversão térmica. E essa radiação se mantém aqui. E a chuva ácida, né, com poluente, essa chuva. Tá? Eu tenho aqui uma diferença, né? Quando eu tenho vegetação, ela reflete 25%, absorve a radiação para fazer fotossíntese e evapotranspiração. Ela respira, né? E ela transforma oxigênio, aliás, CO2 em oxigênio, usando a radiação solar como fonte de energia. E se eu substituo por cidade ou por área agrícola, principalmente extensiva, aquele deserto quando não está plantado, reflete apenas 5% da radiação toda acumulada. E na cidade, então, mais do que qualquer coisa, o solo impermeabilizado com asfalto, concentração de poluente. Então, eu tenho na cidade mais temporal do que no campo, eu tenho na cidade mais calor que no campo, eu tenho na cidade menos umidade que no campo, eu tenho na cidade menos vento que no campo. Isso, olha lá, a circulação dos ventos é interferida. A poluição atmosférica que vai criar o efeito estufa e vai complicar a inversão térmica. Olha a inversão térmica que é. Na verdade é um processo natural, assim como o efeito estufa, mas que ele está com problema, né? A cidade de São Paulo é clássico nisso. O calor e os poluentes, eles vão ser dissipados na atmosfera. O calor na hora que inverte, né? Quer dizer, a cidade está mais quente do que a atmosfera. Isso vai acontecer à noite, né? Então, perde calor para a atmosfera. O problema é que essa poluição ela fica concentrada
uma altura de em torno de 6 quilômetros, ela cria um grande bolsão de poluição que vai impedir a inversão térmica natural. Olha lá. E esse calor, então, por causa da poluição nessa faixa da atmosfera, esse calor e essa poluição ficam retidos próximo da cidade. A gente chama isso de camada limite urbana. Esse é um fenômeno bastante complicado. Mas e aí, o que a gente tem que fazer? Densidade tem que ser alta, né? Média ou baixa? Concordam comigo que é mais fácil ver isso aqui em Sinop? Tanto no Aquarela, quanto no Jardim Jacarandás, quanto no São Cristóvão, que nós temos cada vez mais loteamentos sendo abertos, e os loteamentos não chegam a ser preenchidos, né? O centro de Sinop talvez seja assim, e só, aquele centrinho comercial. O resto está sempre em densidade baixa, e isso aqui é complicado, como eu falei para vocês. Como é que eu levo água? Aqui eu levo água na mesma porção de terra. Vou chutar para 1000 habitantes. E aqui eu levo água com a mesma estrutura, com o mesmo espaço para 100. Quer dizer, insustentável, né? Insustentável até porque tem o alcance do reservatório. Então eu vou ter que colocar cada vez o recalque mecanizado para poder espalhar isso. E nós temos então alta densidade, baixa densidade, problema e vantagem. A gente precisa ter um meio termo. Quais são os problemas da alta densidade? Aqui, a sobrecarga da infraestrutura, poluição, degradação ambiental, congestionamento. Isso se não for feito com cuidado, né? Mas na baixa densidade, tudo bem, tem menos poluição, tem mais silêncio e tranquilidade, verdade. Né? Esse saneamento de baixo custo, o que seria? Deixa aí para vocês pensarem, vou abrir para... Né? Mas olha só, eu tenho um alto custo de manutenção do serviço, por isso que em Sinop a gente paga a taxa do lixo, paga a taxa de iluminação pública e por aí vai. Né? Por isso que o transporte coletivo não consegue atender, o correio não consegue atender. Então eu tenho um consumo de terra complicadíssimo, né? E pouquíssima interação social e controle social. Isso tem a ver com a violência urbana também. Né? A pessoa tem muito lugar sem outras pessoas para controlar se a pessoa está se escondendo, se a pessoa está praticando algum tipo de crime. Né? Então isso é muito complicado. Não há uma fórmula para isso. Mas o que a gente sabe em Sinop, isso é uma discussão lá para a disciplina de planejamento urbano, é que a densidade é muito baixa e que isso é o principal problema de insustentabilidade na cidade de Sinop. Tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica oscilando. Alô, alô, alô. Parou de picotar ou está oscilando? Eu vou tentar fazer aqui, ó. Tentar usar o áudio do PC. Ver se fica melhor, acredito que sim. Alô. Acho que vai melhorar agora. Alô, alô. Beleza. O fone nem sempre funciona bem aqui em tentativa. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém já trabalha com infraestrutura urbana aqui em Sinop? Gostaria de falar sobre o que seria então uma infraestrutura, por exemplo, de saneamento de baixo impacto ambiental? Um de cada vez. Não. Pessoal, isso seria como de fato a gente já faz hoje, né? Hoje é possível, por exemplo, em Sinop, a gente trabalhar com fossa sumidouro, né? Que
apesar de ter baixo impacto ambiental no começo, depois ele contamina todo o lençol freático. Mas seria fossa seca, né? Seria fossa com bananeira, né? Através do plantio de vegetação que pudesse absorver, né? esse nutriente do esgoto e poluísse menos, né? Eu poderia ter uma captação, eu consigo ter área para ter captação de água da chuva, né? O que eu não consigo num lugar mais adensado. Mas isso não é a realidade, ninguém vai fazer isso de bom grado em Sinop, né? Não está dentro da nossa perspectiva, né? O que a gente tem hoje é falta de esgoto, de coleta e tratamento de esgoto em Sinop, e um abastecimento de água precário, né? Em vários bairros, inclusive chega água uma vez por semana, 2 vezes por semana, então é bem complicado. A prova da ruína do nosso sistema de água, de abastecimento de água, é que todo mundo tem que ter uma caixa d'água em casa, né? Parece normal. Mas se você falar para um estrangeiro que você tem que ter uma caixa d'água, um reservatório, porque você não sabe se vai chegar água naquele dia, é uma vergonha, né? Bom, voltando então, o que nós temos é uma mudança clara, a temperatura, né? Isso aqui já está muito mais, né? Na média 3 graus a mais, né? Precipitação maior, 5 a 15% a mais na cidade, a nebulosidade também, né? A velocidade do vento, que para a gente é importante, menor, né? A gente tem diversas formas, a gente vai conversar mais sobre isso depois, quando for falar de ventilação natural, de barreiras e efeitos do vento, de loti, esquina, barreira, venturi, né, ou canalização. Essas são realidades. Então, o que eu tenho são, na verdade, situações, e aqui eu trago para vocês uma cidade tradicional do sul da Península Ibérica, do norte da África, lugares de quente seco, né? E que a gente tem uma configuração muito diferente do que é Sinop. O que nós temos aqui são jardins internos com árvores, praças arborizadas, ruas estreitas, edifícios de altura média de até 4 ou 6 pavimentos. Essa arcada aqui é para a pessoa andar na sombra, galerias, né? Janelas pequenas, as edificações próximas umas das outras para evitar a exposição excessiva ao sol. Nada disso nós temos em Sinop para a época da seca, né? Pelo contrário. Pelo contrário. O vento também, né? Ele chega fácil em Sinop na época da seca, carregado de poluição, carregado de... tirando, né, um pouco da umidade que tem. A gente não tem essas barreiras, as edificações são afastadas. O vento permeia Sinop muito fácil, né? Para o quente úmido nós temos outras questões, mas também não acontece. E aqui a gente chega no que eu falei para vocês no Mato Grosso, né? Mais detalhado. Nós temos aqui 3, 6, 7 tipos de clima no Mato Grosso diferentes, não aqueles 3 do Köppen, né? A gente consegue destacar. Se a gente passa de Sinop, que é o clima verde aqui, ó, o 1B, tem um tipo de clima. Em Cuiabá tem outro, esse aqui é o clima da Baixada Cuiabana do Pantanal. Barão de Melgaço, Cáceres, Cuiabá, mas aqui é Chapada, Campo Verde, Primavera. Eu tenho o resto do Cerrado, né? Então aqui eu tenho uma altitude maior, aqui também. Aqui eu tenho floresta amazônica, chega até aqui, né? Aqui eu tenho um clima amazônico, mas também diferenciado. Sinop não está num lugar muito alto. Nós temos outros lugares um pouco mais altos, que é um clima diferente de Sinop. Nós temos ao longo de alguns vales de rio, do Araguaia, aqui do Juruena, nós temos algumas diferenças também, né? Não é tudo igual.
Nós precisamos pensar em edificações e cidades diferentes, até mesmo dentro da questão do estado de Mato Grosso. Né? E aí eu peguei aqui esse de Sinop, né? A gente já vem fazendo isso há algum tempo, vocês já conhecem a carta bioclimática, mas para mostrar que a ventilação é a principal estratégia que nós devemos usar nas cidades e nas edificações. Olha lá, mais de 56, quase 57% das horas dentro dos meses, dias e horas, nós conseguimos resolver com ventilação natural. Né? Olha aqui. Principalmente nos meses chuvosos, né? Claro que ninguém vai querer ventilação quente, seca, da época da seca, que cada vez é maior no estado, né? Esse ano mesmo, a última chuva foi 19 de abril e voltou a chover. A primeira chuva depois abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, chuva de verdade, aqui 19 de setembro, a chuva aqui. Então, olha o tamanho dessa seca. Não é mais só esses 3 meses. Já está em 5 meses, indo para 6 meses. Isso aí vai impactar, inclusive, na agricultura, né? Bom, então, lembrem desse quadro, que tem estratégias espalhadas, mas principalmente no período chuvoso. Olha lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nós temos uma necessidade quase que todas as horas e todos os dias de usar a ventilação. E, por outro lado, a gente tem em Sinop a situação aqui, ó, 96, aqui está Sinop, a cidade, até 2011. Deve estar pior ainda, né? Então vejam a vegetação em verde, a vegetação arbórea, e em verde claro, vegetação rasteira. Então, vejam, em 2000 já, olha o tanto que tinha sido desmatado. Aqui é o Telespires. Em 2004, né, todo o território praticamente ocupado com lavoura. E em 2011, então, olha essa porção aqui, ó, ao norte de Sinop, praticamente não existe mais. Ó, o que virou? Não tem mais o que a pessoa, e essas áreas vão ser ocupadas ainda dificilmente, porque aqui são áreas de preservação permanente, né? Se o projeto do Nilson Leitão passar, diz abertamente quem está do Senado, que ele quer tirar a Sinop da Amazônia Legal, aí isso aqui também some. Essas pouquinhas áreas também somem. Porque você diminui a reserva legal, né? E aqui, Sinop também tem, né? Na seca é de um jeito, na chuva é de outro. O que está plantado aqui na chuva, né? Soja, milho principalmente e pastagem. Né? Então, a seca, Sinop é um grande deserto. Professor, por que aqui tem umas áreas que estão verdinha, que permanece verdinha? O que vocês acham que é? São as chácaras, os pequenos produtores que mantêm irrigação na seca para plantar hortaliça e fruta, né, principalmente. Mas os grandes latifúndios aqui ficam desocupados, né? Vocês veem aqui em volta da cidade como é complicado. Isso piora muito a nossa condição, né? Aqui só para que vocês vejam o vento, né? A diferença nas estações. A estação seca, aliás, a estação chuvosa, nós temos o vento vindo de norte-noroeste, é um vento vindo da Amazônia. Então esse vento traz umidade para a gente, né? Um vento mais frio e mais úmido que vem da Amazônia, que está vindo cada vez menos, porque a Amazônia está cada vez mais sendo desmatada. Na seca, esse vento vem de leste e sudeste. A circulação geral da atmosfera não traz da Amazônia para a gente. Durante o ano todo, então, a gente tem aí uma resultante ruim, né? Por isso que o pessoal fala que o vento vem aqui de nordeste para Sinop, porque é a resultante juntando seca e chuva.
Mas esse vento da seca a gente não quer. A gente quer esse aqui. Então por isso que eu falo para vocês aproveitarem, nós vamos discutir isso mais para frente, ventilação natural, o vento norte-noroeste e não nordeste, como muita gente ainda fala. O vento vem de nordeste. Não, a resultante é nordeste no ano todo. Mas na seca é leste, eu não quero. Né? E na chuva, que é um vento mais frio e mais úmido que eu quero, ele vem de norte e noroeste. Então a pessoa que projeta a entrada de ar em Sinop nordeste está errando. Né? Aqui então a gente tem uma comparação da estação meteorológica da Embrapa e da Unemat. A Embrapa então no ambiente rural, da Unemat Imperial no ambiente urbano. Olha a diferença de velocidade do vento mês a mês. Durante o ano, então, nós temos 1,75 de média na Embrapa e na Unemat não chega a 1 metro por segundo. Quer dizer, eu já tenho pouco vento e a cidade barra o pouco vento que eu tenho para melhorar a condição de conforto nos ambientes. Complicado, né? E a temperatura? Temperatura na Unemat, no centro de Sinop, média já está acima de 26 graus, enquanto da Embrapa um pouco mais de 25, quer dizer, uma diferença de 1 grau. Pessoal, a Embrapa não é tão longe, né? Isso aqui é média. Isso chega no mês que tem mais discrepância, ó, em agosto, que é o mês mais quente. Nós estamos aqui numa média acima de 28, enquanto no campo, uma média de um pouquinho acima de 26. Né? Então essa discrepância aqui no período mais quente, então ele é mais complicado ainda. E a gente tem percebido isso na pele, né? Estamos falando de 2014. Nós vamos refazer esse estudo aqui certamente para 2020. Né? E a chuva? Professor, chove mais na cidade. Chove mais na cidade. Né? Principalmente em forma de temporal. Então, olha lá. Nós chegamos no ano de 2013 e 2014 com quase 3.000 milímetros de chuva. É muita chuva. Vai inundar a cidade mesmo. Né? E a cidade toda é impermeável, cada vez com mais asfalto, não é? Como é que eu tenho? Cada vez menos vegetação. Aqui é tirado através de satélite, medido, né? A reserva do Ceprotec totalmente desconfigurada, né? Aqui a área que o Juarez Costa, candidato a prefeito, queria vender para comprar um apartamento em Camboriú, né? Falando agora na campanha. E muito pouca arborização urbana, praças, bosques. Né? Olha os bairros mais novos, né? Quase nada de vegetação. Então isso fica bem complicado. E uma cidade espalhada, né? Habitante por quilômetro quadrado. Nós temos aqui alguma densidade no Jardim Imperial, onde muitos de vocês moram. Né? Boa Esperança, região do Boa Esperança. Mas de fato é uma cidade muito espalhada. Com pouca gente morando numa área muito grande. Uma cidade com um trânsito para o comércio concentrado, né? Muito concentrado na rodovia, no centrinho, né? Entre Embaúbas, Figueiras e entre Itaúba e Jacarandás, né? O comercial aqui, ó, o vermelhinho. Então, muito trânsito de veículo aqui, muito trânsito de veículo aqui. Né? Então, uma ilha de calor sendo formada aqui nessa região, muito complicado. Né? Com isso, a gente conseguiu chegar em numa situação de observar, né, condições de alteração de temperatura e umidade. Né? Então, aqui, por exemplo, é mais quente na região central, no Parque Florestal mais tranquilo, né? Mais seco no centro também. A umidade, a gente chega nesse mapa, né, mostrando ali a região do shopping que vai ser construído em direção
da BR para o shopping, para o FMT, muito quente, o centro de Sinop. A gente percebe principalmente o efeito que o parque florestal tem, né? Não deixar essa parte ser quente. E aqui o vento vindo de norte e noroeste também, úmido, mais fresco, atingindo essa região, não deixando que essa região tenha esse calor todo que a gente vê principalmente nesse centro de Sinop. Tá? E aí eu começo a conversar com vocês dessa primeira avaliação que vocês sabem a ser entregue no dia 26, é isso? Vamos confirmar aqui. Dia 26 deste mês, isso mesmo, até a meia-noite, vocês precisarão enviar um vídeo de no máximo 5 minutos para o e-mail do professor, falando sobre esta imagem. Né? Então, vejam aí, nesse momento que nós estamos de pandemia, todo mundo dentro de casa, uma onda de calor que vai ser cada vez mais frequente, como eu mostrei para vocês, mas que esse ano bateu todos os recordes históricos, né? Já é um país quente, já é um estado quente, bateu recorde. De secura também, lembrem de falar sobre isso, sobre a secura. E a solução que nos é dada, que o setor da construção civil dá, né? Inclusive, vocês sabem que não há mais ar-condicionado para vender no mercado. Quem foi procurar sabe disso. As indústrias não dão conta de abastecer a demanda. O preço foi lá em cima. E a gente tem, então, cada cômodozinho aí desse prédio virou uma floresta de ar-condicionado para a pessoa poder sobreviver. E você imagina, então, a conta de energia que essas pessoas, quanto aumentou a conta de energia. Primeiro, quanto custa um equipamento desse? Né? A instalação, a compra, a manutenção. Depois, nós estamos numa energia cara e cada vez ficando mais cara, porque vocês sabem disso. O abastecimento nosso é basicamente hidrelétrico e cada mais... Hoje, inclusive, passou isso no jornal hoje, né? Os reservatórios estão com nível cada vez mais baixo, em função dessa estiagem prolongada. Então imaginem, o que vai acontecer? O preço de energia vai lá em cima. Esses aparelhos, por mais modernos que sejam, dual inverter, não sei das quantas, digital, ele consome muito mais energia. Aliás, talvez seja um dos principais consumidores de energia, junto com a geladeira, que também é para refrigeração, máquina de lavar roupa, né, uma comodidade dos dias de hoje. Então, esse aqui é a principal fatura, né, a refrigeração. Soma isso com a geladeira, que está gastando muito mais hoje, inclusive para manter refrigerado os nossos alimentos. Né? Então, olhem para essa imagem. E a pessoa lá dentro diz que não acredita em aquecimento global. Lá dentro está fresquinho, né? Lá dentro está fresquinho. E aí vocês podem pensar em diversas coisas. Imagina a questão de saúde dessas pessoas que estão vivendo ali dentro. Né? Vocês imaginem se seria possível cada habitante no Brasil, cada casa no Brasil, tivesse condição de comprar e manter pelo menos um aparelho desse. O que será que aconteceria? Né? Será que isso aqui não tem a ver com um projeto mal feito, usando com um uso de tecnologia passiva muito ruim, quer dizer, uma coisa mal pensada, sem a participação de profissional habilitado? Será que não tem a ver com isso? E aí eu resolvo com o ar-condicionado? Será que o uso dos materiais aqui não estão errados? Olha o tanto de vidro nessa fachada. Será que não tem a ver com a envoltória? Será que tem a ver também com que cada vez mais caro é o aluguel em Sinop, no Brasil?
Vocês mesmos, muitos de vocês moram numa kitnet pequena com 3, 4 colegas, poder pagar o aluguel. E aí nós emitimos calor, né? Tudo isso junto. Eu quero que vocês falem. Primeiro, expliquem o que vocês conseguem ver nessa imagem. Eu falei algumas coisas, dá para ver um monte de outras coisas aí. Depois, qual é a responsabilidade dos profissionais que atuam no setor da construção civil em evitar ou diminuir que uma situação como essa aconteça? Depois, por que ainda há pessoas que negam que existe aquecimento global? 4. Qual que é o papel do uso da tecnologia? Porque o ar-condicionado é um equipamento eletroeletrônico, né? Um eletrodoméstico, não é a tecnologia. Então, qual é o limite da tecnologia nos ajudar a resolver esses problemas tão sérios que eu apresentei na aula de hoje para vocês? Será que esse é o uso correto da tecnologia? E 5. Né? O que fazer para mudar essa realidade? O que a gente pode fazer enquanto profissionais da construção civil, enquanto futuros bacharéis? Qual a contribuição, né? Que forma de atuar que vocês podem pensar que a gente pode alterar essa questão dentro do ambiente construído, né? Que é responsabilidade da construção civil, mas também para mudar essa mentalidade aqui de grande parcela da população. E por que essa população começou a acreditar nisso daqui? Né? Mesma imagem como essa. Então vocês vão olhar para essa imagem e vão gravar um vídeo, no mínimo 3 minutos, no máximo 5 minutos, falando sobre isso com propriedade, dentro do que a gente conversou nessas 2 primeiras aulas, dos vídeos que estão lá postados na página lá do SIGA-A. Vocês podem também se informar sobre isso, né? Podem buscar outras fontes, né? Mas eu quero que vocês entendam e vejam que isso é uma coisa muito próxima da gente. Percebam que o meme aqui, ó, tá mostrando o lado de fora. Olha o calor, né? Pintaram aqui de vermelho, não é porque é coisa de esquerdista, é porque o calor tá grande aqui fora. E esse ar-condicionado aqui? Já foram atrás do ar-condicionado, da ventoinha dele, ver qual é a temperatura desse vento que ele joga aqui fora? Hã? Outra, num ambiente fechado como esse, é mais fácil ou menos fácil pegar a gripezinha do coronavírus? Né? Não é assim que tratam hoje? Porque o ditado popular está bombando lá já, né? Parece que acabaram com o vírus ou acharam uma vacina. E aí? Será que é mais fácil ou menos fácil? Tem a ver com ventilação natural. Né? E deixo mais uma questão que vocês podem abordar. O que tem a ver, então, tudo isso que a gente falou com o coronavírus e com cada vez mais pandemias nos afetando? Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. Qual é a relação da qualidade desses espaços físicos, dessas edificações da cidade, do aquecimento global, da ação do homem, para que a gente tenha cada vez mais frequentes epidemias e epidemias cada vez mais sérias, né? O pessoal fala em 1920, né? A gripe espanhola, 2020 agora o coronavírus, mas nós temos nesse período uma série de outras epidemias, de varíola, sarampo, de ebola a outros coronavírus que já existiam, né? De gripe aviária, gripe suína, de dengue, a chikungunya. E aí? Então,
vocês precisam fazer uma reflexão. Montem lá um roteirinho do vídeo. Ninguém vai ficar falando abobrinha no vídeo também, né? E vão mandar para que o professor avalie. Pessoal, individual, tá? Vocês têm toda a condição. O professor fica gravando o vídeo aqui, vocês podem gravar também, né? Aqui tem umas perguntas, né? É que o Adriano está gravando, é isso, Adriano? Responde para nós. Está gravando o vídeo também? Vocês podem gravar também, não tem problema. Nossa aula é aberta. Eu tenho até convidado outras pessoas de outros cursos aí para, né? Mas eu vou enviar o vídeo do trabalho. Ah, tá, entendi. Você vai mandar para o meu e-mail. Como que você manda? Se o vídeo ficar muito grande, que eu duvido, porque são só 5 minutos, você, quando mandar o vídeo para mim, ele já faz um link do Drive. Ele já manda gravando no Drive de vocês. Tá? Não tem mistério. Mas se vocês quiserem postar no YouTube e mandar o link para mim, também não tem problema, do jeito que vocês quiserem. Não preciso ter o arquivo formal, não, para fazer um download. Não é isso. Mas dificilmente, pessoal, um vídeo de 3 a 5 minutos não vai caber num e-mail, tá? Pode gravar com o celular mesmo, em pé, deitado, como vocês quiserem. Mas tem que aparecer o seu rosto, né, com a tua voz, até para eu ver vocês pela primeira vez, né? Porque aqui a gente não se vê, né? Então é uma forma também de eu conhecer cada um dos senhores, né? Então é bem tranquilo. A Amanda com slide. Pode sim, Amanda, mas desde que você apareça um pouco, tá? Pode sim. Pode montar né, tópicos e tal, mas você daí altera. Você apresentando e o slide, né? Como se você tivesse então, mas pode fazer sim. Quem quiser fazer um cenário atrás, sei lá como vocês fazem com fotolito, não sei o que, mostrar uma coisa. Mas o mais importante é o conteúdo, o mais importante é a fala de vocês, é a argumentação de vocês. Professor, onde é que eu vou achar argumento para isso? São as 2 aulas que a gente teve. Tá? A gente falou bastante desse contexto de aquecimento global, do impacto que isso tem nas construções, nas cidades, e de que forma que há um ciclo horrível, né? A forma que a gente está enfrentando piora a situação, né? O setor da construção civil tem piorado a situação. Aquele, né, é um exemplo clássico do negócio. Eu resolvo com uma solução rápida, burra, né, imediatista e que tem consequência a longo prazo. Vamos lembrar que por mais que tenham diminuído o CFC dos ar-condicionados, ele ainda tem gás. Ele depende do gás interno que é poluente, que em alguma hora esse gás vai vazar e vai ser descartado. Outra, esse ar-condicionado é feito com peça metálica e ele é feito com peça de plástico. Será que não tem impacto eu produzir esse ar-condicionado? E a energia, nossa energia, deixa para vocês refletirem também no Brasil, é limpa de verdade? Não teve impacto fazer a usina de Sinop? Procurem. Eu já falei na aula passada, procurem um relatório de impacto, vejam notícias. A última notícia que eu tenho para vocês é da mortandade de peixes, né? Então, toneladas e toneladas de peixes nativos da Telespires, da Amazônia, que poderiam ser comida para as pessoas, que poderiam gerar outros peixes, simplesmente morreram por causa da usina, por causa da operação da usina, né? Então, ela continua poluindo, ela continua comprometendo o meio ambiente. Outra, será que a usina tende a diminuir ou aumentar a temperatura aqui em Sinop? Não é? Ela substituiu uma vegetação, uma área vegetada com floresta nativa, que faz fotossíntese, evapotranspiração, sombra, alimento, biodiversidade. Ela substituiu por uma lâmina d'água, um deserto de água escuro que absorve
né, que vai reter essa temperatura, né, vai esquentar a água e essa água vai só mandar a energia depois para cima. Ainda mais se essa água vai ficando cada vez com menos oxigênio, né, uma água morta, né, por causa da intoxicação, não tiraram a madeira certo, então a madeira vai apodrecendo dentro da água. Os peixes morrem, né, então cada vez mais detrito. E aí a gente tem então uma condição de um lago morto próximo da gente. Tem que avaliar, né? Tem que avaliar. Vamos fazer as medições daqui para frente para poder provar. Essa é uma hipótese, mas a tendência então é que piore aí a nossa situação com relação à temperatura aqui em Sinop, no município e na cidade. Pessoal, dúvidas até aí? Ah lá, qual a data, o limite? Tá lá no SIGA. Ah, Eduardo, mas é dia 26 agora, se eu não me engano é segunda-feira, porque na terça-feira nós temos aulas, vamos entrar em outro assunto, até as 23h59, horário daqui, tá? Quando virar para o dia 27, daí você já está fora do prazo, eu não vou receber mais. Ah, professor, mas se eu atrasar... Não, vocês têm todo esse tempo aí para fazer, entreguem o vídeo, essa é só uma data limite. Vocês têm toda semana, a semana inteira para refletir, para fazer os tópicos que vão falar e pensar, tá? Mas eu não receberei o vídeo depois desse prazo, tá? E a gente já vai começar um outro assunto, que lá nós vamos ter uma outra avaliação, né? Aí, diferente como já explicou também na primeira aula. O e-mail, eu vou digitar de novo aqui, mas está lá também, são dois, né? Mas esse aqui é o que eu mais uso. Bom, pode mandar lá que não tem erro e é bem sossegado. Não façam um vídeo, não deixem de falar o seu nome no vídeo, né? Claro, para eu saber quem você é. E não deixem de usar pelo menos 3 minutos. Tem muito argumento ali, dá para falar bastante sobre aquilo, tá? Não vai ficar bom um vídeo de menos de 3 minutos. Professor, e se passar de 5 minutos? Você refaz o vídeo, tem que ter poder de síntese. Ninguém mais assiste vídeo com mais de 5 minutos, né? E é por isso que nós estamos passando de 1 hora aqui de vídeo. E é por isso que também eu vou parar de apresentar a minha tela aqui. Para a gente começar já a encerrar a aula de hoje. Que eu vou ver como que eu distribuo para vocês. Mas em breve, né, até amanhã, eu vou colocar um link ali do Drive para vocês baixarem a aula de hoje. E também os slides em PDF, assim como eu fiz na aula passada. Então, se vocês entrarem lá no SIGA, vai ter o link para a primeira aula e os slides da primeira aula, né? E também o link para essa aula e os slides dessa aula. Eu vou voltar a apresentar pelo seguinte. Vou mostrar no SIGA o material que tem para que vocês peguem lá. Né? Então, nós temos aqui saiu aqui Então, beleza? Primeiro, né? Nós temos aqui um videozinho falando sobre sustentabilidade. O que vem a ser essa palavra. Um videozinho. Olha lá, vamos até ver um pouquinho dele. É bem rápido, né? Mas ele fala sobre essa questão da Amazônia, dos rios voadores, da importância da Amazônia para a regulação do clima no planeta. Porque ela é um gigantesco processador de vapor d'água. cientista falando.
Vocês vão pegar lá Na verdade, clicar. muitos cientistas colocam que a própria floresta controla o clima e aqui tem um vídeo mais longo a região do amazônica. Carlos Nobre, Então, isso o faz Lovejoy, que do é um ecossistema Pedro Bial, amazônico um ecossistema único no nosso planeta. É um vídeo mais longo esse aqui, mas falando como que o carbono, na verdade, são tem regulados por impactado minúsculos elementos que vídeo que existem nós na vimos superfície hoje, das com folhas das relação às árvores, emissões, que né, são como é que o chamados Brasil chegou estômagos. Uma planta, para fazer fotossíntese, precisa presepada abrir o que seu né? estômago para que o dióxido de Esse carbono vídeo da aqui está atmosfera bem legal, possa bem didático, mas ele é mais pelo longo. processo da fotossíntese Então, se transformar em alimento para a planta. Ao mas abrir os estômatos para e aqui os links, o CO2 entrar, o link para a aula, a primeira vapor aula e da d'água para a apresentação. atmosfera. Você clica aqui. A Amazônia é uma gigantesca Esse fonte vídeo da de NASA tá vapor no d'água que YouTube, eu posso inclusive colocar o link lá irriga também pra o vocês. agronegócio no Brasil Central, irriga Beleza? muito Então, do sul vejam, do isso país. aqui é bem legal. Não dá para também ficar apresentando todos os vídeos aqui durante a nossa aula presencial, né? Nossa aula presencial não, né? Simultânea, ao vivo, síncrona, igual o pessoal fala. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida mais? Eu sei também que chegando perto de 1h30 aí também ninguém aguenta ficar assistindo aula online. Então também a gente para por aqui e vai fazer outras atividades com vocês. O primeiro vídeo da aula você não conseguiu acessar, Eduardo? É um problema no link? Estou abrindo aqui o meu Drive. Eduardo, para mim abriu aqui normal. Vai ser gravado. Acabei de abrir o link. Não, estou mandando o link de novo aqui. Bom, olha aí, é esse link. Para mim abriu aqui normalmente. Acho que todo mundo teve consciência. Tenta de novo, se você não conseguir, hoje, né? Você me manda um e-mail assistindo, mas que eu dou um jeito também de... a gente sabe que o pessoal pode assistir colocar em outro lugar, tá? Mas tá aqui rodando o vídeo normal. Ah, ok. Beleza, pode ser sim, porque de fato esse é um outro problema que a gente tem, né? O pessoal exige da gente uma série de questões, mas o Brasil nem a internet funciona direito, né? Complicadíssimo, hein? Não tem estabilidade a internet de Sinop. Eu paguei agora mais caro e mesmo assim não tem funcionado direito, né? Então se a Unemat fosse também me ajudar a pagar isso, também não vai, né? Vou ficar eu aqui, todos os professores na verdade, e vocês, né? Vocês também estão tendo que investir. É lamentável. Vamos esperar que essa fase aí passe logo, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Sossegado. Eu vou colocar mais um texto também que vai ajudar quem se interessar. É um texto deste livro aqui, acabei de adquirir, tá? É um livro em inglês, tá? Essa aqui é a versão traduzida, um livro das universidades inglesas, falando sobre a adaptação então das edificações e cidades às mudanças climáticas, né? E aqui tem um texto que fala exatamente sobre o que os ingleses então entendem que é o papel do engenheiro civil no século XXI com relação ao enfrentamento dessas questões que nós vimos na aula de hoje, né? E vejam que não são questões pequenas. É a própria sobrevivência neste planeta, né? Não quero ser alarmista, mas é isso mesmo. Eu possivelmente não verei 2050, quando é a previsão científica para que seja inóspita a vida em Cuiabá, que é onde eu cresci. Mas vocês certamente verão, então, né, a savanização, né, a Amazônia virando cerrado e o cerrado virando deserto, né? É triste falar isso, mas é uma possibilidade muito real. É para esse lugar que nós estamos caminhando. E mais que isso, do ponto de vista da economia,
um estado baseado em monoculturas e na mecanização e no latifúndio, alguém acha que vão conseguir irrigar essa extensão? A safrinha de milho está comprometida, né, já. Esse ano vão conseguir ainda tirar alguma coisa. Estão correndo para plantar agora nas primeiras chuvas, mas está tudo atrasado. Daqui a pouco não dá tempo de crescer a safrinha, tirar a safrinha e fazer a safra, né? Então, até lá, vocês vão ver o país e o Estado, então, perdendo o seu maior potencial econômico, né? É muito triste. Eu mandei aquela imagem lá da nossa aula para alguns colegas e eles brincaram dizendo o seguinte, que vai ser bom porque o Oceano Atlântico vai chegar ali em Alto Araguaia. A gente vai poder ir para a praia, né? Falei, sim, vai estar mais quente, seco também para frequentar, né? Vai estar 50 graus na sombra, 3% de umidade, não vai ter uma árvore em volta que sobreviva, e você vai entrar num oceano que está com uma temperatura de 35 graus. Vai ser legal frequentar a praia, então, em 2100, né? Vai chegar o mar no Mato Grosso. E aí, fica para a última reflexão de vocês. O Mato Grosso já foi mar. Já teve mar no Mato Grosso, né? Não é difícil provar porque tem concha de marisco, de animais marinhos, fósseis e concha mesmo, na Chapada dos Guimarães. Você encontra. Você nada, vai lá e tal, encontra concha. Só que para mudar isso e o Oceano Atlântico voltar até a condição que ele está, foram dezenas, centenas de milhares de anos. Você imagina isso acontecer em 100 anos? Qual que é o impacto disso? Eu quero dizer que não dá tempo de correr, pessoal. Não dá tempo de correr. E aí a última reflexão é o seguinte, vocês vão ser bacharéis, vocês vão ter que defender a ciência. Lembra todos os filmes de Hollywood, desde Meteoro até aquele filme que tem que congela o mundo, até Tsunami. O que acontece quando está começando o filme? Que sempre tem uma cena começando o filme? Inclusive no Godzilla. E o Godzilla também fala sobre um desastre, né? Porque ele é um monstro radioativo. Ele foi despertado pelo uso da energia nuclear, das bombas nucleares, né? Que também é uma ameaça à humanidade. O que tem no começo de cada filme desse? O que vocês acham? Podem usar isso no vídeo. Sempre tem um governante, um governo que não leva a sério o que o cientista fala. Aparece lá um cientista, isso aparece em Independence Day, que tem lá, acho que é o Orlando Bloom, o nome do cara, e ele fala tal, e o pessoal não leva a sério. No Godzilla tem lá o japonês lá que estuda isso há muito tempo e os caras não levam a sério, o Godzilla destrói tudo, né? Tem o John Cusack faz o cara que avisa sobre o clima lá que vai congelar os Estados Unidos e ele sai procurar o filho dele em Nova York. Pessoal, é muito errado a gente não ouvir esse alerta agora. É muito idiota, é muito imbecil da parte de uma sociedade que não leva isso a sério. E aí vocês não podem fazer isso porque vocês têm responsabilidade. Vamos lembrar, quem constrói a cidade, quem participa ativamente dessa construção, talvez seja o principal ator e responsável técnico por construir a cidade e os edifícios, é o engenheiro civil. Que a cidade vai abrigar 80% da população mundial, no Brasil já abriga 90%. E que é na cidade que os maiores impactos então, da humanidade, se a humanidade está lá, é onde ela tem o maior impacto com relação à mudança climática. Então, isso eu encerro a aula de hoje para dizer, olha, vocês têm muita responsabilidade na profissão que vocês escolheram e espero que vocês levem a sério e acho temerário
que alguém que vive de números, né, que vive da física, da matemática, não acredite em outros números. Né? Então vamos levar a sério, e aí eu vou aguardar o vídeo de vocês para ver como que vocês organizam a ideia. Logo, logo, então, também já vai estar um texto desse livro que eu falei, que vai ajudar vocês a discutir lá a imagem do meme. E vou postar de novo só a imagem, tá? Para vocês não terem que ir buscar no PDF, vai ficar a imagem isolada para quem quiser, inclusive, usar numa apresentação. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui e até semana que vem, no mesmo horário, mesmo canal. Eu mando logo antes da aula o link. Obrigado por quem teve paciência de assistir aí. E qualquer coisa, manda um e-mail que eu respondo logo. Um abraço, até mais.